Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pod Saúde. Hoje o tema será lipedema em foco. Para isso a gente vai trazer uma equipe multidisciplinar que vai estar abordando todo o assunto, desde o tratamento, como é que funciona a doença e, além do mais, trouxe como uma convidada a minha amiga Karine, que vai estar falando sobre o relato dela. Então, o episódio de hoje está muito especial. Fique com a gente! Vale ressaltar que o mês de junho é o mês de conscientização do lipedema. Para isso, a gente vai abordar agora a minha amiga Karine, que vai trazer o relato dela de como é conviver, como foi o diagnóstico, todo o processo dela. Obrigada, Karine, por aceitar nosso convite. Por nada, Jéssica, é um prazer, tá fazendo parte desse podcast e mostrar um pouquinho, do que é o lipedema para as outras pessoas que realmente não conhecem. Como foi dito por Jéssica, eu sou portadora da doença lipedema. Eu tenho 25 anos hoje, e a descoberta não foi realmente hoje, Sempre houve sinais. Desde quando eu era criança, eu era gordinha, as perninhas mais gordinhas, os bracinhos mais gordinhos. Só que como era criança, é normal para uma criança gordinha. Mas eu pude observar, esse crescimento desproporcional de gordura, localizada geralmente no meu quadril e nas minhas pernas, e bem pouquinho no braço, mas o que me incomodava mais é na região das pernas e do quadril. Eu pude observar um crescimento de gordura, isso me afetou muito, meu psicológico, na fase da minha adolescência para adulto. As pessoas, as colegas, os colegas de escola, colegas de faculdade, sempre usaram short, roupa mostrando as pernas, vestidinhos, e eu nunca pude usar, porque eu me sentia desconfortável, eu achava feio, E com isso, abalou muito meu psicológico. Hoje eu faço tratamento desde sempre, com a psicóloga, eu faço acompanhamento desde nova, não somente com a psicóloga, mas com a equipe multidisciplinar, A lipedema, ela, além de trazer uma aparência, da pele flácida, uma textura tipo de celulite, às vezes eu apresento alguma roxidão, alguns equimose na minha perna, além de doer muito. Ela causa um desconforto enorme, eu tenho pesos nas minhas pernas, eu sinto minhas pernas pesadas, eu não consigo executar a atividade normal, não conseguia, que hoje, graças a Deus, eu consigo, através do tratamento, acompanhamento que eu faço, hoje eu consigo fazer minhas atividades normais, mas antes eu não conseguia. A sensação de peso, a dor absurda que eu sentia, muitas dores, E quando foi que eu descobri, que eu estava com lipedema? Tudo começou, com esse acúmulo de gordura que eu já falei, que eu não estava sentindo bem fisicamente, e foi no que eu procurei um fisioterapeuta, um dermatofuncional, para que ele pudesse me ajudar a diminuir esse acúmulo de gordura, por através de alguma drenagem linfática, algum procedimento, Como eu achava que era uma gordura normal, eu acreditava que com o fisioterapeuta dermatofuncional poderia me ajudar muito. Foi daí que o Michel, ele levantou essa suspeita se poderia ou não ser a doença lipedema, que na época eu também não conhecia. O Michel me encaminhou para um médico vascular, Dr. Cauã, onde ele me diagnosticou e me orientou quanto ao tratamento e quais os profissionais eu deveria ser acompanhada. Hoje eu sou acompanhada por um psicólogo, nutricionista e um fisioterapeuta dermatofuncional. E assim, o tratamento ele não para, Eu faço tratamento diariamente, eu não posso parar o tratamento, minha dieta é rica em alimentos anti-inflamatórios, O fisioterapeuta me ajuda bastante nos procedimentos, de drenagem, tudo que me ajude a diminuir essa inflamação e essa gordura localizada. A equipe por trás do tratamento dela, de todo o processo, a gente convidamos aqui e vamos passar a voz para o Dr. Cauã, que é cardiovascular, e vai falar um pouquinho sobre o que é lipedema. Boa noite, gente. Muito obrigado pelo convite.
Eu estou aqui para falar um pouco mais sobre o lipedema. Me chamo Cauã, sou médico cirurgião vascular. O lipedema é uma doença inflamatória vascular crônica e progressiva. A principal característica do lipedema é o acúmulo de gordura nas regiões do quadril, das pernas e dos braços. O lipedema ele é uma doença onde acomete, na sua maioria, as mulheres que estão em seu processo de puberdade, em seus processos de menopausa, em gestação, porque são momentos onde a carga hormonal da mulher está bastante alta. E como essa doença se desenvolve? O que desencadeia? Existe algum fator genético, alguma coisa que a gente possa sondar antes? A causa do lipedema ela não é algo muito definitivo, não é algo muito determinado. O lipedema, existem fatores genéticos, onde a gente busca conversar com o paciente a respeito das suas familiares, se já ocorreu algum caso parecido anteriormente. Fatores endógenos, onde a gente busca entender um pouco mais sobre como está os hormônios dos pacientes, se está passando por algum processo de medicação de anticoncepcionais, se está em algum processo de puberdade, de menopausa, que são fatores que possam agravar isso. Existem fatores também exógenos, onde a gente busca entender um pouco mais sobre a rotina do paciente, seus hábitos alimentares, sua prática de atividade física, porque são fatores que potencializam essa causa do lipedema. Como é feito esse diagnóstico? Como é que é chegado nesse resultado? O diagnóstico do lipedema ele é realizado através de uma avaliação física no paciente, onde a gente busca apalpar e conhecer alguns nódulos de gordura, algumas regiões como braços, pernas, onde existe uma perda de sensibilidade, uma perda de função, onde também pode ocorrer alguns vasos dilatados, como varizes. Também existem bastante inchaço, bastante edema e também existem alguns exames complementares que nos ajudam a identificar esse diagnóstico. Como é feito esse tratamento? O tratamento do lipedema ele é realizado através de um processo ou conservador ou um processo mais incisivo, que é a cirurgia. No processo conservador, a gente busca que o paciente seja acompanhado por um nutricionista, por um psicólogo e por um fisioterapeuta, onde a gente busca mudar esses hábitos, trazer com que o paciente ele venha a ter um pouco mais de conforto através da fisioterapia, da atividade física e de uma alimentação anti-inflamatória, para que isso diminua o caso de lipedema. Na cirurgia, a gente busca fazer uma lipoaspiração, onde a gente busca reduzir esses nódulos de gordura e reduzir essa gordura localizada na região afetada, seja nas pernas, seja nos braços. Além da cirurgia, no processo conservador, existe também as meias compressivas, que ajudam no retorno venoso e melhoram o quadro de lipedema. Para dar continuidade nessa gama multidisciplinar, vamos trazer agora o fisioterapeuta especialista em dermatofuncional, Michel Santos, para entendermos onde é que encaixa esse fisioterapeuta nessa situação toda. Michel, é com você. Olá, boa noite. Eu sou Michel, fisioterapeuta dermatofuncional. A dermatofuncional, ela vai atuar justamente entre o fator da pele e o fator funcional. A gente consegue trabalhar o fator estético junto com a funcionalidade corporal da paciente, tá? Dentro da fisioterapia, no meu âmbito de tratamento, né, a lipedema, ela é caracterizada em 5 graus. O grau 1, ele acomete do umbigo até o quadril, tá? O grau 2, ele acomete do umbigo até as pernas. O grau 3, ele acomete até os tornozelos, onde tem a formação dos manguitos. O grau 4 está acometido nos braços e ele está associado muito com o grau 2 e o grau 3. O grau 5, ele está acometido apenas no joelho. Além dessa classificação, ele é subcaracterizado em mais 5 níveis, em mais 4 estágios. Onde o estágio 1, a superfície da pele ela está normal. O estágio 2, a pele é irregular, com presença de pequenos nódulos. O grau 3, já uma pele flácida e com presença de fibrose. E o grau 4, o estágio 4, ele é uma pele flácida, extremamente flácida, com dobras na pele, com pontos de fibrose, pontos de nódulos também.
Michel trouxe pra gente acompanhar um pedacinho de como é que funcionaria essa avaliação fisioterapêutica com a Karine, e ela autorizou as imagens, e aí a gente vai assistir um pouquinho, uma prévia de como é que funcionaria isso. Nesse vídeo que a gente está mostrando para vocês, a gente faz primeiro toda a avaliação com a paciente, a gente faz primeiro a anamnese, a gente faz todo o histórico, toda aquela busca, né, pelo contexto dela, histórico de saúde, história familiar, tudo isso. Depois a gente vem para inspeção e palpação, onde a gente vem fazendo as palpações, pegando mesmo na pele dessa paciente para sentir os nódulos, sentindo se tem pontos de fibrose, se não tem pontos de fibrose, como que tá essa pele, se ela tá demasiada, se ela não está demasiada. Tudo isso é importantíssimo para a sua avaliação. A gente precisa ver também com a fita métrica a circunferência. A gente também faz a avaliação do peso dessa paciente, que a gente vai mostrar para ela o antes e o depois, para a gente mostrar que de fato tem sim tratamento e realmente funciona. Após essa avaliação, já iniciamos a nossa conduta fisioterapêutica. No caso de Karine, identifiquei que ela está no nível 3, tá? Grau 3, que ela me relatou durante a nossa avaliação, que também tem um pouco de desconforto nos braços, tá? E aí, grau 3, né, que ficou nos braços, culote, nas coxas. E ela, com o relato dela sobre as dores, o desconforto para deambular, a gente também já vai fazer a fisioterapia, a cinesioterapia. Com isso, a gente já consegue trabalhar tanto a parte da estética quanto a funcionalidade dessa paciente, né? A CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade. No caso dela, a gente já consegue tratar o edema, que é o inchaço, a diminuição desses microvasos por conta da função linfática também que está alterada. Com o tratamento, a gente pode fazer uma drenagem linfática, a gente pode utilizar microcorrentes, a gente pode tratar uma corrente russa, a gente também pode utilizar outras técnicas de microcorrente e a radiofrequência. Continuando com a nossa gama de profissionais, vou chamar agora a nutricionista Geisa, que vai falar um pouquinho sobre a visão dela nesse universo. Olá, gente, boa noite. Quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Eu vou falar um pouco sobre a alimentação no lipedema. A alimentação desempenha um papel importante no gerenciamento do lipedema, por se tratar de uma doença inflamatória, crônica e progressiva do sistema linfático e do tecido adiposo, né? É importante salientar, gente, que a gordura do lipedema é diferente da obesidade. Por quê? Porque a gordura do lipedema, ela tende a formar nódulos no subcutâneo. Então, a gente pode entender também que, embora a fisiopatologia não tenha sido totalmente esclarecida do lipedema, estudos mostram que o hormônio feminino estrogênio é um fator de desenvolvimento para a doença, por estimular as células a inflar de um modo anormal, dificultando assim o seu processo de eliminação, ou seja, fica mais difícil eliminar, porque não é só uma gordura que está instalada assim ali, né? Por trás existe um componente hormonal, então dessa forma fica um pouco mais difícil. Então, dessa forma, é essencial uma dieta anti-inflamatória, rica em oxidantes, que desinflame o organismo, mas que também melhora a retenção hídrica, o fluxo linfático, controle o peso, a função hormonal e metabólica, reduzindo assim o edema e a fibrose. Então, é importante você fazer uma avaliação do paciente e formular uma dieta personalizada, diferenciada para cada paciente, né? Dessa forma, vamos orientar a consumir alimentos frescos e naturais, fontes de gorduras saudáveis, aumentar a ingestão de água, evitar alimentos industrializados, reduzir o açúcar e utilizar ervas comprovadas cientificamente, que são aliadas na retenção do líquido, como cavalinha, leite de leão, gengibre, entre outros. Além disso, temos que associar bons hábitos alimentares à prática de atividade física, ter um sono reparador e controlar a ansiedade, e deixar claro para o paciente que não existe fórmula mágica, que o processo é lento e que 80% do tratamento vai depender do seu comprometimento, mas com ajustes e determinação é sim capaz de obter bons resultados.
Continuando, por final, mas não menos importante, vamos agora falar com Laís Nunes, a psicóloga que atende a nossa paciente. Boa noite, quero agradecer hoje pelo convite, por estar aqui. Venho trazer hoje um pouco sobre o papel do psicólogo nos pacientes com lipedema. É de uma importância crucial que o psicólogo tenha esse acompanhamento com os pacientes, visando aí a parte psicológica e emocional. Quando o paciente ele chega com lipedema, ele já vem com um impacto na autoestima, traz uma baixa estima para ele, que ele muda o jeito que ele se vê no espelho. Muitos não querem mais estar se olhando no espelho ou certos tipos de roupas. Também tem a parte da sociedade que traz esse julgamento, esse olhar de que é gordura, de que a pessoa não está se cuidando. Então tem todos esses pensamentos envolventes, né? E aí o paciente acaba se deprimindo, e aí acaba desenvolvendo depressão, ansiedade, entre outros. O papel do psicólogo é estar auxiliando, tá trazendo aí esse cuidado, fazendo a psicoterapia, tá atuando também em grupos de apoio, onde a gente vai trazer para o ambiente pessoas que vão poder estar falando suas experiências, dando uma experiência, um olhar melhor para esse paciente. Temos o tratamento, a psicoterapia, que ela traz bastante um jeito de como o paciente vai se ver, um olhar positivo e um olhar negativo. E assim a gente vai ter esse tratamento contínuo, sempre com o paciente. É isso, pessoal. Foi muito enriquecedor toda essa jornada de conhecimento que a gente teve aqui. Foi pouquinho tempo, mas deu para ter uma carga bem interessante. Eu quero agradecer cada um de vocês por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Muito obrigada. E vocês continuem assistindo o nosso canal, em breve mais vídeos.